A famosa Idade Média, também chamada de Idade das Trevas, iniciou-se com a queda do poderoso Império Romano no Ocidente. Isso ocorreu em 476 d.C. Importante lembrar que o Império Romano no Oriente continuou existindo sob o nome de Império Bizantino. A crise do Império Romano foi iniciada a partir dos séculos II e III d.C. com crises econômicas, corrupção, golpes de Estado e assassinato contra os imperadores. O último imperador de Roma foi Rômulo Augusto. Todas essas situações enfraqueceram o Império Romano, e o que decretou seu fim no Ocidente foi a invasão dos povos germânicos. Os povos germânicos habitavam no norte da Europa e tinham relações com os romanos. Curioso que os romanos os consideravam povos bárbaros, porque a cultura dos germanos era diferente e eles não falavam latim. O início da Idade Média é chamada de Alta Idade Média. A Alta Idade Média ocorreu entre o século V e o século X da Era Comum. Foi nesse período que se formaram os feudos do período do feudalismo na Europa Ocidental. O feudalismo foi um modelo social e econômico que aconteceu por causa dos romanos, que após o fim do império no Ocidente, buscavam abrigo e trabalho em zonas rurais, que eram os feudos, dos quais os donos eram os senhores feudais. O feudalismo perdurou durante toda a Idade Média. O fim da Idade Média é chamada de Baixa Idade Média e durou dos séculos X até o século XV, final da Idade Média. Nesse período, novas ideias e novas práticas foram surgindo e o feudalismo foi entrando em decadência. Importante informar que foi na Idade Média que o poder da Igreja Católica surgiu e se consolidou. E você, inteligente, percebeu que o período medieval durou cerca de 1000 anos. A Igreja Católica ficou conhecida como Igreja Medieval na Idade Média. Seu poder surgiu no século IV d.C., após o imperador romano Constantino se converter ao cristianismo no ano 313. Com isso, o cristianismo passou a ser a religião oficial do Império Romano. Os católicos dizem que São Pedro, apóstolo de Cristo, foi o primeiro papa da Igreja Católica. A palavra católico quer dizer universal. O maior poder da Igreja medieval era a autoridade espiritual. A maioria das pessoas daquela época temiam ir para o inferno, e como a Igreja Católica dizia que somente ela poderia interpretar a Bíblia, passou a ter o controle sobre o comportamento das pessoas. Até mesmo os reis se submetiam ao poder da Igreja. Outro poder que a Igreja medieval possuía era econômico. Ela era responsável por administrar o dízimo, que era a 10ª parte dos rendimentos das pessoas e das instituições. E possuía também terrenos e propriedades. Um evento importante que ocorreu na Idade Média foram as Cruzadas, ocorridas entre os séculos XI e XIII. As Cruzadas foram expedições religiosas e militares feitas pelos cristãos. O objetivo principal era retomar Jerusalém, terra santa para os cristãos. Com o surgimento do islamismo, no século VII, os muçulmanos passaram a dominar e a não permitir o acesso a Jerusalém para os cristãos. Com isso, o Papa Urbano II, contrariado com a proibição do acesso a Jerusalém e o aumento do domínio islâmico no Oriente, organizou expedições religiosas e militares para lutar contra os muçulmanos e conquistar Jerusalém. Algumas curiosidades sobre as Cruzadas. Para os cavaleiros que aceitassem participar das Cruzadas, esses receberiam a indulgência, ou seja, o perdão dos seus pecados, prometido pela Igreja. Após o fim das Cruzadas, houve um aumento do comércio entre Europa e Oriente, e a tentativa dos cristãos de retomar Jerusalém fracassou, tanto que o Oriente é até hoje predominantemente islâmico. Os cavaleiros das cruzadas usavam uma cruz em suas roupas, por isso as expedições receberam o nome de cruzadas. Houve um período histórico na Europa chamado Renascença,
que durou do século XIV até o século XVI. A Itália foi a principal referência geográfica. Foram os renascentistas que passaram a chamar a Idade Média de Idade das Trevas, pois eles, que eram admiradores da cultura greco-romana antiga, entendiam que, devido ao domínio da Igreja Católica naquele período, a ciência e a arte da antiguidade tiveram pouca evolução, pois para a Igreja medieval a razão e a ciência se opunham à religião. Dois exemplos de perseguição da Igreja Católica medieval foram a Santa Inquisição, criada na Baixa Idade Média e início da Idade Moderna, e a perseguição ao cientista Galileu Galilei, que disse que a Terra e os demais planetas giravam em torno do Sol, enquanto que a Igreja dizia que os corpos celestes giravam em torno da Terra. Algumas curiosidades sobre a Idade Média. O apelido Idade das Trevas, dado ao período medieval, não reflete totalmente a realidade, pois foi nessa época que surgiram na Europa as primeiras universidades, primeiros hospitais e as primeiras bibliotecas. A Idade Média também teve seus mistérios, como, por exemplo, as bruxas de Salem e a morte do Papa João XXIII. Esses casos e outros, até hoje, não foram totalmente esclarecidos. Muitos mitos que conhecemos hoje são oriundos da Idade Média. A Idade Média também teve grandes artistas como Leonardo da Vinci e Michelangelo. Esses artistas marcaram o início da Renascença, que foi um dos períodos mais importantes da história da arte. Foi uma época marcada pela magia, com bruxarias, feitiçarias e alquimias sendo praticadas na Europa. As pessoas dessa época acreditavam firmemente na magia e nos poderes sobrenaturais. Curtiu saber um pouco mais da Idade Média e das curiosidades sobre ela? Deixa o seu like e se inscreva no canal. Aproveite e veja os nossos outros vídeos, visite o nosso canal. Até o próximo domingo!